Olá, eu sou Geisa Braga e esse é o nosso canal Café com Alma. Esse canal que a gente está trazendo para vocês é para desenvolver aqui e falar sobre diversos assuntos que são de interesse do cotidiano. A gente quer trazer temas pertinentes sobre desenvolvimento pessoal, melhorar a qualidade de busca pelo autoconhecimento, tentar fazer aqui, através desse bate-papo, uma coisa que seja interessante para a nossa evolução enquanto espírito, enquanto pessoa. E hoje vamos trazer um tema que é muito interessante e é um tema muito vasto. E vem com uma grande pergunta, né? Sobre o olhar para o amanhã. Como que pode ser esse amanhã? Será que esse amanhã será melhor mesmo? Estamos aqui hoje com Ray Barreto, nosso de sempre. Ray Barreto é psicoterapeuta transpessoal, é também fundador do Instituto Alma d'Ângeles e do Centro Espírita Alma d'Ângeles, palestrante espírita. E estamos com a Juliano, que é o convidado desse episódio. Juliano é arquiteto, musicista, é também trabalhador do Centro Espírita Alma d'Ângeles, compõe também o Instituto Alma d'Ângeles e está aqui hoje abrilhantando. Vamos deixar esse papo mais gostoso. Então, minha pergunta para vocês dois: o amanhã será melhor? Como será esse amanhã? Em relação ao desenvolvimento espiritual e pessoal, o que a gente pode fazer para melhorar esse mundo que vivemos? Com vocês. À vontade para começar. Fiquei com uma música agora de... O amanhã será melhor, nem sei se vai ter amanhã. A perspectiva de que o amanhã exista depende do que a gente faz agora. E para o amanhã ser melhor, obviamente, é resultado de tudo que a gente vem fazendo, né, ao longo dos tempos. Será que o homem quer um amanhã melhor? Será que as pessoas querem um amanhã melhor? Essa é uma ótica que a gente precisa se questionar, né? Então, o que é que depende da vida se tornar melhor? Será que a vida já não é boa, mas ela pode melhorar e ser ainda melhor no amanhã? Eu acho que você precisa entender o que é estar presente na vida. Aquele que está fora de contexto, que não se vê presente na vida, ele não tem nem passado, nem futuro, nem presente. Sem contexto, né? Ele não tem história, ele não contribui de alguma forma. E talvez ele tenha apenas um presente, né? Mas é um presente que paralisa, né? Não constrói. Sinceramente falando, na perspectiva humana, eu acho que a gente vai ser obrigado a viver um amanhã melhor. Mas isso porque existe uma condição espiritual por trás que vai impulsionar o ser humano a se tornar alguém melhor. Eu queria fazer um parêntese aqui. A gente viveu uma pandemia, foi muito difícil. E o que a gente mais ouvia na pandemia, assim, as pessoas falando, era quase uníssono, é que a humanidade vai melhorar. Sairemos fortalecidos, sairemos melhorados disso tudo. Uma perguntinha aí, para futucar mesmo vocês. Vocês acham que a humanidade saiu melhor dessa pandemia? Eu iria pelo caminho que Ray trilhou quando começou a falar. A gente só se torna melhor e o amanhã só se torna melhor se propormos a ser melhores. Porque o amanhã, ele é feito das ações que todos nós nos propomos a fazer. Se eu me propor a ser melhor, se a humanidade se propor a ser melhor, ela será melhor. Se não, ela vai continuar sendo essa humanidade que a gente vê aí. Tem melhoras? Tem, obviamente. Se você parar para pensar como éramos no contexto, né, desde a época do medieval para cá, avançamos. Podemos ser melhores? Poderíamos ser melhores? Poderíamos. E eu não acho que a pandemia mudou a gente.
Eu acho que a pandemia também não ia melhorar ninguém. Eu acho que a pandemia poderia proporcionar a nós a reflexão de que, algo precisa ser ajustado. E aí, nós nos melhorando, faríamos uma sociedade melhor, um mundo melhor, uma manhã melhor. Mas eu não acreditava também que a pandemia iria mudar as pessoas por si só. Eu acho que precisa que as pessoas queiram mudar. Temos avanços? Sim. Temos melhorias pequenas? Sim. Mas eu acho que a gente poderia ter melhorado muito mais. E precisou vir uma pandemia para a gente refletir isso. E acho que a gente saiu no mais do mesmo, né? Dessa pandemia. De uma forma geral, na minha visão. Eu nunca acreditei nesse discurso romântico. Que fosse melhorar, né? Que eu via um apelo das pessoas, né? Uma Mas existiu, né? Existiu, mas eu via que era uma necessidade muito grande das pessoas superarem seu medo, como se elas precisassem se agarrar a algo que trouxesse a elas uma perspectiva de que elas iam passar diante do seu próprio medo de morrer, né? Então era preciso algo alimentar essas pessoas. Daí começou o discurso romântico, que o ser humano em 15 dias, em 30 dias, onde começou as regras de restrições sociais, de lockdown, de fechamento das coisas, se transformarem. Né? Mais ou menos o efeito que a gente entende é o seguinte: a pessoa morre e de repente ela se torna alguém extremamente iluminado. Né? Então, é claro que o efeito não é tão imediato nem tão rápido assim. A humanidade não se modificaria em virtude de uma pandemia, até porque o homem ele já vivenciou diversas tragédias ao longo da sua história. Não foi a primeira vez que a humanidade se viu diante de um fato que pudesse promover um evento dessa natureza. Né? Penso eu que no fundo, essa foi uma forma de promover a transformação, mas não daqueles que se encontravam e se mantiveram vivos, mas daqueles que perderam a vida. Sim, me olhem assim, porque o olhar, quando você entende do espírito, né, a gente percebe que o planeta vem passando diante dos seus fenômenos, diante de tudo que está acontecendo, de questões naturais, de questões climáticas, de questões de guerra, de questões de acidentes e outras coisas mais, dando a demonstração de que a gente está mudando, que a gente está fazendo uma transição. E essa transição significa o seguinte: vai permanecer aqui em condições melhores aqueles que atenderem o processo evolutivo do planeta. E aqueles que não atenderem terão que continuar o seu processo de vida, de existência em outro ambiente. Então, a pandemia melhorou. Dentro desse olhar, a gente entende que é um sinal de mudança. Os seres humanos que ficaram aqui são os seres humanos que se melhoraram, vão se melhorar. Não que se melhoraram, eles vão se melhorar. Estão no processo, né? De se melhorar. Estão tendo mais uma oportunidade de se melhorar. Então, se a gente se restringir a olhar pela existência meramente material, a gente vê que não mudou nada. Não, e se for falar assim, meramente material, pensar no planeta, como transformação do planeta, aí vem aí, por exemplo, as mudanças climáticas. Quanto tempo que já vem acontecendo? O tráfico de drogas já existia, exatamente, continua, homicídios já continua, feminicídios já continua, os índices de suicídio só fazem aumentar em todo o planeta. Quer dizer, do ponto de vista material, você não vê uma justificativa plausível que leve a gente a perceber que houve uma mudança. Né? Mas é possível se melhorar, né? Isso é fato. E fazer um amanhã melhor. É possível.
E assim, existem estratégias, manejos para que cada um se melhore. E a gente pode sim estar fazendo isso como exercício diário mesmo para esse processo de transformação. Se o planeta vem com um processo de transformação, cabe a nós também nos transformarmos se a gente quer realmente permanecer aqui. E essas estratégias de melhora para fazer esse amanhã melhor acontecer existem. E vocês podem falar sobre elas. Né? As estratégias existem. Mas você falou uma coisa que é interessante, né? Você falou que o planeta está num processo de transformação, mas o planeta ele só se transforma se a humanidade se transformar. Óbvio que a gente falando no sentido, né, das mudanças planetárias que vai crescendo, sim. Eu citar uma frase, não sei, é atribuída, não sei se é de Sai Baba, mas Sai Baba fala que para a gente enxergar o mundo é como se o mundo tivesse trocado a lâmpada. Você tem uma lâmpada de 60 watts que está ali. Então ele ilumina o ambiente, você está acostumado com aquela iluminação. E aí quando você troca essa lâmpada, você bota uma de 100 watts. Essa de 100 watts ilumina mais a sala. Causa um estranhamento, a princípio. Não né? só o estranhamento, mas a iluminação traz também você perceber, por exemplo, poxa, tem uma sujeira ali naquele canto. Tem uma sujeirinha ali, que era coisas que naquela lâmpada, naquela visão, você não conseguia enxergar. E que essa lâmpada agora mudou, significa que subiu o sarrafo para a humanidade. Então agora você tem que falar assim, não basta só fazer isso. Eu preciso fazer mais isso e mais um pouco. Porque senão a gente vai ficar num processo de mudança muito pouco, muito lento. E o processo que a gente vive hoje, acho que urge a necessidade da humanidade de se melhorar em vários aspectos. Porque se você fala assim, a sociedade mudou, melhorou, hoje você vê pessoas que, desde a vinda de Francisco, você vê falar hoje sobre ecologia. Antes não falava sobre ecologia. Aí hoje você vê gente falando sobre proteção dos animais. Hoje você ouve falar sobre uma questão de proteção dos pets, né? Animais domésticos. Você vê uma causa mais sensível para isso. Você vê uma mudança das pessoas no pensamento disso, do psiquismo de pessoas que falam assim, já com outras causas comovem. Então, você sente essa melhoria. Mas, em contrapartida, você também sente que tem muita gente ainda que está do outro lado, como se a gente visse um cabo de guerra. De um lado tem o pessoal que quer melhoria em uns aspectos, outros que ainda vive outros aspectos, porque a gente vê o crime continuou mesmo, né? O tráfico continua também, os índices de homicídio, de feminicídio é grande, índice de suicídios, o suicídio também por conta de várias outras causas que as pessoas não se atentam, mentais. Então, melhoria, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre tem estratégias, né? A religiosidade, para além da religião, eu acho que é uma das ferramentas que faz com que a gente possa também vislumbrar uma humanidade melhor. A gente fala muito sobre o material, a perspectiva da sociedade é muito no material, né? Na aquisição do bem, a gente cresce muito naquela ideia de crescer, se desenvolver, trabalhar, se multiplicar, você vive nesse ciclo do material. E depois disso, o que mais isso? A gente só veio para a Terra, para que a gente está aqui no planeta Terra? Por que a gente está nesse planeta? Fazendo o que aqui também? A gente só veio aqui para nascer, crescer, né? Comer, se multiplicar, reproduzir e depois morrer? É isso o legado da gente? Ou a gente está aqui também para algo maior? Né? Então eu acho que a gente tem possibilidade sim de se melhorar, mas a transformação do planeta, para mim, passa pela transformação pessoal e coletiva. Senão a gente não transforma o planeta. E espiritual. Sim. É um determinismo, né? Você estava falando aí, e eu estava aqui tentando associar isso, né? E eu concordo plenamente, porque eu defendo a teoria de que pessoas melhores fazem um mundo melhor. Então, o que é que pode transformar o mundo? Você ter pessoas melhores nele. Mas isso aí não é algo novo. Isso já vem desde sempre. Porque, se você olhar a história da humanidade,
A humanidade vem nessa tendência. E ela se amplifica quando esteve aqui entre nós um homem diferenciado, um espírito diferenciado chamado Jesus. Então ele traz exatamente essa linguagem e diz assim, ó, você precisa crescer, se melhorar para a gente ter um mundo melhor, né? Então cada um é elemento importante na contribuição desse processo. Então qual é a grande estratégia? Desenvolver a mensagem que ele trouxe. Não é o conhecimento matemático puro, simplesmente. Não é o conhecimento da fórmula da química que vai entender os elementos, né, da tabela periódica, mas, sobretudo, aquela mensagem que resgata no indivíduo, no ser humano, valores, os seus atributos, que potencializam suas habilidades. É isso que vai fazer o ser humano crescer. Essa é a grande estratégia. E é um simples, né? Não é nada de tão complicado, mas que exige muito, né? É complicado na prática. Exige muito. Né? No saber e no entender nem tão complicado, mas você colocar em prática é mais complicado do que aprender uma fórmula matemática. Exatamente. Por isso que é tão difícil das pessoas conseguirem cumprir esse objetivo. Percebe? Não é tão difícil assim. Quando a gente fala em complicado também, para ninguém ficar imaginando que é algo que Impossível. é impossível, não. Mas que exige vontade. Né? Então essa trajetória de estratégia, para mim, a maior delas é resgatar esses princípios de valores, né, dentro da própria humanidade, né, dos atributos da própria humanidade. Acho que a gente tem perdido valores ao longo da história. Né? Seria minha próxima pergunta a você, se você acha que esses valores têm ficado cada vez menos e menos desuso, vamos dizer assim. Temos que resgatar esses valores. Resgatar os valores de família, os valores de cidadania, os valores de fraternidade, de solidariedade, né? Temos que resgatar isso. Isso a gente não entenda gêneros e etnias, não. Estou falando de ser humano, independente disso. Né? Independente dos antigos modelos e dos novos modelos. Né? Está falando de ser humano. Então esses valores precisam ser resgatados. São esses valores que vão fazer florescer entre os homens, entre os espíritos, os cidadãos, o amor. Uma forma de construir algo melhor significa mostrar a essas pessoas a condição e a capacidade que elas têm de amar. Isso você não ensina com fórmula matemática. Isso você só ensina na experimentação da vida. Na prática, porque é fácil você amar quem está bem pertinho de você, né? Ou não, também, né? De repente, às vezes não. Às vezes é até mais difícil. Às vezes você é levado até a odiar. Né? Mas um dos mandamentos que é amar o próximo, né? Como se fosse seu irmão, não é tão fácil assim de seguir, né? Aquela coisa que você estava falando. É simples, mas que o simples fica complicado. E aí, quando você falou de amor, é uma referência grande isso aí. Como é que faz? E se esse irmão for um criminoso, como que faz? Eu ouvi Difícil, né? uma conversa de uma pessoa, né, que me sensibilizou muito. Uma conversa de um agente penitenciário. Já é difícil por si só. Ela relatando que ela viu uma mãe que era policial visitando um filho no sistema prisional e tendo que passar por todas aquelas abordagens que qualquer um seria submetido. Não só isso, o fato dela ter um filho ali dentro daquele sistema que ela mesma combate. E a agente penitenciária disse assim, a policial penal perguntou ela assim, mas você vem sempre aqui? Ela disse assim, então, o que te move? Você assim, não é, tipo, não me lembro ao certo, assim, não é meio constrangedor, tem que passar por essas coisas? Ela disse, muito, mas é a única forma que eu tenho de abraçar meu filho. Amor, né? Então, muitas vezes,
a gente não entende o alcance do amor. A gente está muito preocupado com quem está do lado, com quem está com a gente. Mas você imagina isso num todo, num contexto de gente que sofre, em diversas circunstâncias da vida, e você fica sem entender que talvez aquelas pessoas que estejam numa condição dessa, é porque faltou amor, né? Faltou amor. Então, quantas vezes isso acontece por ausência do amor, né? A grande cura é o amor. Já dizia Gandhi, uma gota de amor neutraliza milhões de ódio. Como é que faz a pessoa se desenvolver, né? Ter vontade de amar o outro, né? De se mover, de ajudar, de... O que não é fácil. Porque verbo amar é tipo um verbo, né? Amar é ação. E verbo é ação. Não é fórmula matemática, né? Como é falando. Não existe. Você não calcula aqui, eu vou amar fulano, vou amar. Amar é doação. Quando você vê uma irmã Dulce que faz um trabalho comunitário de noite, cuidando de gente, né? Pinico na mão, cuida de alguém aqui, vira alguém de lá. Madre Teresa de Calcutá, né? Que faz um trabalho gigantesco. Você vê grandes vultos na humanidade, o próprio Gandhi também. O Gandhi tem uma história de Gandhi que ele é agredido pelos ingleses, né? E o inglês era, se dizia, cristão, colocava-se como cristão. E ele usava um crucifixo. E aí o cara tem uma questão com a casta, né? E ele foi questionado, o Gandhi se propôs a lutar uma luta não armada, né? Que era diferente já. E aí o cara começa a agredir ele. E ele, tratando o cara de forma pacífica, de forma amorosa, eu fiquei imaginando até a situação, né? Como é que é a cena, essa cena, né? E eu sei que o cara acerta Gandhi, ele cai e ele pergunta, e ele questionando ele, eu não lembro direito como é que é a pergunta que ele faz, aí ele fala assim, uma situação mais ou menos assim, né? O que ele aprendeu a amar assim, o que ele estava fazendo aquilo, o que levava ele a amar assim, essas pessoas, por que ele estava fazendo assim. Aí Gandhi olha para ele, vê o crucifixo e ele fala assim, como esse sempre você carrega aí, o crucifixo com Jesus. Aí diz que nessa hora, o soldado paralisou, desarmou, caiu assim, pronto, né? E abraça a Gandhi, assim, pedindo perdão, não sei o quê. Então a gente vê como é que um momento, uma ação, obviamente a gente está falando aqui de Gandhi, né? Faz uma transformação, ou pode promover uma transformação. Não é fácil, obviamente, a gente estava falando ali. Eu costumo falar, sério, eu converso muito com amigos meus, inclusive que não são cristãos, ateus, diversos segmentos, né? E eu falo muito que, por exemplo, assim, quando a gente fala sobre Jesus, a gente fala assim, eles sabem que eu sou espírita, eles falam assim, mas a gente começa a entrar num papo de religião. Eu costumo falar que as passagens de Jesus é muito mais do que religião, é muito mais do que místico, né? Como as pessoas falam da mística, assim. A gente entender o significado mais profundo dessas passagens abre a mente da gente para diversas coisas. É fácil você se modificar, não. A proposta de você se modificar, por exemplo, é uma proposta muito difícil, porém necessária. Né? Conhecer a si mesmo para que a gente possa entender onde a gente pode chegar. Entendendo quem somos, a gente entende onde a gente está e onde a gente pode chegar. É fácil? Não. Como diria Paulo, né? O bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Então, esse Paulo, né, que é uma história de redenção, uma história de cristianismo, ele deve muito a Paulo de Tarso, né? Ele que foi o grande propagador disso, né, da doutrina do Cristo, assim, de se transformar. Falou muito de amor. De amor. A história dele é de amor. De mudança, né? E esse gancho de Paulo é fantástico, porque você percebe o seguinte: amor e ódio, eles podem trazer o mesmo nível de resultado. Interessante, né? Se você pensar numa perspectiva de resultado apenas. Perceba, uma irmã Dulce, ela
proporcionou amor e ajudou infinidade de pessoas. Olha o alcance do amor. Vamos imaginar, a gente não pode falar o nome, não deve falar o nome da pessoa, mas aquele cara lá de bigodinho, né? Tal, lá daquele país da Europa, provocou a morte de milhões de pessoas. Ele disseminou ódio. Quantas pessoas ele alcançou? Sério? Então, o que isso mostra pra gente? Que as nossas ações podem trazer resultados que atendem às nossas expectativas. Sim. Não a expectativa do todo. Aí vejo um reflexo disso. Tanto porque é bom, como porque é ruim. A mente da gente, ela funciona de uma forma usual, né? O uso que a gente dá disso depende da gente. Eu conversava esses dias com um amigo e ele falando assim, nossa, como é que tem muita gente que tem essa inteligência e utiliza isso, né, para o crime, para algo equivocado, para o equívoco, né, olhando de uma forma mais ampla. Mas é isso, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que a intelectualidade ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Não tem polaridade. Não tem polaridade. Não tem Igual polaridade. dinheiro, as pessoas falam assim, dinheiro faz mal. Não, dinheiro não faz mal. Dinheiro não tem Não tem polaridade. polaridade. Dinheiro É faz... sua ação. Exato. Você usa o dinheiro para o bem, eu posso ter dinheiro e usar o dinheiro para o bem, como eu posso usar o dinheiro para o mal. Não é o dinheiro que é ruim ou que é bom. É a gente que dá o desígnio do dinheiro, né? E assim como para outras coisas também. Tem gente que é inteligente e causa um dano absurdo para a sociedade. Tem gente que é inteligente e causa um bem absurdo para a sociedade, né? Então isso tem polaridade. A forma com que você utiliza ou da sua inteligência. Tem gente que torce para time de futebol, eu não consigo entender como é que um ser humano torce para um time de futebol dessa natureza, né? Já eu torço para um time de futebol que é fantástico, me emociona, né? Proporciona muitas alegrias. Proporciona muitas alegrias, né? Então aí você começa a entender assim, tudo está numa base de sintonia, né? Tudo está numa base de vibração. Aqueles que sintonizam o negativo com o que é mal vão repercutir suas ações dessa forma, dessa natureza. Aqueles que sintonizam com o bem, que trazem isso a nível de vibração, vão repercutir suas ações de forma melhorada no bem. Então tudo é sintonia, tudo é energia que o ser humano carrega. Tudo é energia que o espírito traz consigo, né? As tendências daquele espírito, né? Então isso fica muito visível quando a gente muitas vezes fala e vê as pessoas falarem de uso do livre-arbítrio, né? Por quê? O livre-arbítrio é fundamental para você utilizar bem, né, aquelas que são suas escolhas, porque pode ser favorável ou pode ser prejudicial. Então, livre-arbítrio remete a um senso de responsabilidade. Sem isso, você perde esse senso. E não tem como ter livre-arbítrio sem responsabilidade. Sem responsabilidade, senão você vira alguém sem limites, né? Alguém que não tem nenhum tipo de... Vira um caos. Vira um caos. Então percebam o quanto isso tudo é complexo a partir de um momento em que o ser humano não se perceba algo maior do que meramente a matéria. Sabe qual é? Se o ser humano olhar simplesmente a matéria, resume demais a perspectiva dele de existência. Então não faz sentido eu estar aqui preocupado se eu vou ter um amanhã melhor ou não, se eu olhar somente a perspectiva da matéria. Que diferença vai fazer? E daí você entende uma coisa também, né? Porque quando você faz essa provocação de que amanhã vai ter um melhor, ele traz as duas perspectivas, né? O amor e o ódio. O amor e o ódio ele vai ter o alcance de acordo com aquilo que nós tivermos interno, né?
Tem muita gente que sintoniza com amor, mas também tem muita gente que sintoniza com ódio. Porque essas pessoas não fazem nada sozinhas. Pode ter muita gente que sintoniza com os dois. Claro, não é meio que ou você é amor e ódio, trapas dele. O amor e o ódio, a gente tem as duas coisas dentro de si, né? Eu sintonizo mais com amor, posso ou por determinadas influências sintonizar mais com amor, ou eu posso sintonizar, por exemplo, com ódio. Você falou isso agora, me veio à mente, por exemplo, quando Jesus, né? E aí a gente tem passagens de Jesus que fala assim, como é que foi o Jesus convivendo com os apóstolos? Porque a gente tem no imaginário que os apóstolos eram boas pessoas, né? E tem uma série agora, para não fazer propaganda, né? Assim. Mas a gente tem que falar o nome da série para quem quiser assistir. The Chosen. Aí traz um aspecto de apóstolos, por exemplo, bem diferente do habitual, do que a gente está acostumado a enxergar. E como foi para Jesus lidar com eles? Mas observe que ao contato de Jesus, ao contato com o amor, né, eles vibram e proporcionam os apóstolos a desenvolver o que há de melhor neles. Se fosse um ser contrário, um ser, por exemplo, altamente belicoso, pernicioso para a sociedade, talvez vibrasse neles algo de ruim, negativo que cada um carrega. Sim. Talvez não os apóstolos, mas de outras pessoas que iam vibrar com isso. Então, daí você entende surgir pessoas no mundo que tenham eclodindo, muita gente indo atrás de pessoas que você fala assim, nossa, como é que tem gente que segue certos tipos de pessoas de pensamento? Porque alcança a vibração que cada um carrega. Daí você entender que outras pessoas também são levadas pelo amor, pela inspiração de coisas benéficas, né? A obra de Irmã Dulce, que a gente volta a falar, né? Ajudou, mas ainda ajuda, continua ajudando, né? Ela veio. Será que o amor não tem fim? Ela não pode acabar nunca. Pode ser uma alternativa de olhar, né? Eu vou polemizar aqui a história. Porque quando a gente fala de amor, a gente se remete sempre ao religioso, né? Vamos entender assim. O ser humano em casa não trata de amor. Não trata? Não trata, mas fala. Falar e tratar são diferentes. Né? Entende? É como assim, o ser humano sabe da morte, fala da morte, mas não trata da morte entre si. É mais ou menos nessa perspectiva. E aí a gente, para falar de amor e ouvir falar muito de amor, vai para as religiões. Né? As religiões incentivam isso. Só que é o seguinte, você vai para a religião buscar quem? Deus, né? Buscar algo de melhor. Mas esse Deus não era religioso. Jesus não era religioso. Jesus não era cristão. Conversei hoje com uma amiga, né? Então, Jesus não era cristão. Me diga aí, qual é a dificuldade que tem das pessoas perceberem o que elas são? Aí entra nas questões que você pode falar melhor como terapeuta, né? Da mente. Mas a mim incomoda mais quando usa amor a Deus, a Cristo, para gerar conflito e resolver uma história baseada no ódio, não é no amor. Porque você odeia um irmão porque a religião é diferente, você não conversa a mesma língua. A gente não estava falando de amor, essa não é a base transformadora. E como é que eu acredito em coisas diferentes de você e você não pode usar essa ferramenta de amor para me trazer mais para perto? Por que tem que se separar tanto? Porque as diferenças não são defeitos. Mas as Sim. pessoas veem como tal. Você vem dentro da própria religião. Sim. Vamos falar da nossa religião? Uhum. Vamos bater. Eu não sei se vão me cancelar ou não. Uhum. Mas há uma certa discriminação dentro da nossa própria religião. Com o quê? Com as diferenças. Dentro da nossa religião? Sim, claro. Com as diferenças. Até com os espíritos, né? Entendeu? Boa. Você vai... Se o espírito se manifesta dentro de uma casa espírita e for uma roupagem de um preto velho, ele já tem um preconceito. Sendo discriminado porque não é um espírito evoluído, porque não é um espírito assim, o que muitas vezes não caracteriza a evolução de ninguém.
Ele sabe disso. Mas a validação se dá quando é padre, freira, Médico. engenheiro, médico, filósofo, Quem físico, garante que aquele, astrofísico. quem lhe garante que aquele padre teve outras experiências na vida? Porque evolução é habilidades que você se desenvolve. Se você vem sempre como padre, qual é a habilidade que você E tem? não é só isso, a evolução acontece em dois níveis. É. No conhecimento E no moral. e na moral. E você pode ser um astrofísico e não ter moralidade nenhuma. Nenhuma. Você pode ser um carpinteiro, boa lembrança, e ter uma moralidade que ninguém teve. Percebe? Não é por aí que a gente tem que olhar. A gente, olha só, a sociedade hoje está defendendo e está trabalhando em cima de diversidades. Né? E a gente não quer a diversidade no mundo espiritual. Bem contraditório. A gente tem que manter aquela... Sem entender a diversidade no mundo espiritual. Quer dizer, só tem padre, freira No mundo espiritual. e filósofo no mundo espiritual. E o restante que desencarna para onde? Percebe? Só tem isso aí lá no mundo espiritual. Certamente não. Astrofísico e por aí vai. Tem uma diversidade. Se você olhar a própria codificação da doutrina espírita, você vai ver lá a definição do que é espírito. Né? São os seres inteligentes da criação que habitam e permeiem o universo, não o planeta Terra, o universo. Então você não pode restringir. O que somos nós no planeta Terra? Pelo amor de Deus, você não pode discriminar, né? Você entendendo uma questão de momentânea de apresentação através da personalidade que ali se faz ser notada. Então a gente começa, dentro da nossa própria religião, a gente começa a ver isso assim, merecia de um amanhã melhor, em determinados olhares, né, sobre nós mesmos. E a gente fala tanto de evolução, né, de ser melhor. Mas existem alguns pontos controversos. que vai Não, melhorar. sempre. Não é que a nossa religião seja ruim ou ela tem que ser modificada, não é isso. Eu acho que a gente precisa também evoluir com ela. Né? Eu não sou contra. Eu não acho que deva ser esquecido tudo aquilo que foi trazido ou tudo está errado. Não, não é isso não. Não estou falando que não tem nada errado. Está tudo certo. Só que os nossos olhares também precisam crescer e evoluir, se desenvolver. Mas para isso a gente tem que se despir, né, de determinadas questões e assumir uma autenticidade. Né? Assumir uma autenticidade. Eu acho que quando a gente fala de um amanhã melhor, ele só pode acontecer se a gente buscar uma humildade para aprender coisas novas. Quando a gente fala em amanhã melhor, tem muita gente acha que esse otimismo de você achar que vai ser melhor, ele é ingênuo, mas ser otimista é uma necessidade, né? Porque a gente precisa ter esperança. Senão a gente vai fazer o quê? Ficar parado? Ser otimista é uma escolha inteligente. Aí você vai entender um processo de construção. Por exemplo, quando você é otimista, você pensa, sente e se comporta em outro nível de vibração positivo. Isso faculta você atrair coisas semelhantes, pessoas semelhantes, um processo melhor para você. Então, no fundo, o otimismo é uma escolha inteligente. O pessimismo leva você na polaridade contrária, o que dificulta, prejudica e atrasa o seu processo de crescimento. Dificulta a busca, né? O otimismo é uma escolha inteligente. Além do corpo também, né? Hoje a ciência já traz, né, os benefícios do estado mental, os benefícios que traz de vibrações perniciosas que você traz para o seu corpo. Adoece, né? Adoece o próprio corpo também. Adoece, o amor cura, o Exatamente. negativo adoece. Se o amor cura, então, o contrário, né? O oposto do amor, distante do amor, por assim dizer, a gente pode entender então que adoece. A gente pode levar a entender assim, se o amor que cura, o que se distancia do amor acaba adoecendo. E isso é polêmico, né? Porque o amor cura
E amar é verbo, é ação. Então, se o amor cura, eu me curo? Eu posso me curar? Se você colocar em ação Sim, né? o seu amor, claro. Porque não adianta também ter amor e não fazer nada com ele. Justamente, porque é Não adianta ter amor e não ação. transbordar o amor. O amor guardado para si só. Sabe? O amor dessa forma é egoísta. Você tem um remédio que você guardado, assim, tomando um remédio. Então vai depender Não adianta. vai depender muito de você. Escolha. Usar a inteligência é escolha. De novo a gente vem no amor, né? A gente começou a falar no otimismo agora e de novo a gente volta pro amor. Ou seja, Mas é a tendência. É a tendência de É quem o busca caminho, se né? melhorar. Entende? Qual é o processo de evolução? Você vai sair do escuro, do negativo, para a luz. deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas pessoas chegam assim até você para buscar, por exemplo, um atendimento fraterno. Eu quero desenvolver a caridade. O que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer? Eu sinto que eu faço tudo, mas as coisas ainda estão difíceis para mim. O que eu posso fazer? Como é que você chega nessa pessoa lá dentro para despertar essa questão de amor, de caridade? Existe um processo assim que você pode rapidamente falar? É difícil, mas... Existe algo que eu costumo colocar para as pessoas. Você está falando isso ou você está sentindo isso? Porque falar nem sempre traduz sentimento, né? o que você está sentindo. Então eu tenho um desejo de fazer isso, ou eu quero fazer isso por um ego, ou eu quero fazer isso para aliviar minha culpa, ou eu quero fazer isso para poder ser bem visto pelos Para outros, mostrar e bonzinho, ser os bonzinho olhos, para os outros. isso. Eu quero fazer isso com intenções, mesmo que não seja algo consciente, mas é diferente quando você sente isso e diz assim, ó, eu quero servir de alguma forma, eu quero ser útil de alguma forma. Não importa o que eu tenho que fazer. Então eu pergunto sempre isso, você fala isso ou você sente isso? Porque é muito fácil a gente olhar as pessoas pelo que elas falam. E muitas vezes a gente pode se enganar por função disso. Então a gente tem que entender as pessoas pelo que elas fazem. Relações, né, gente? Certo? Então eu vou muito nessa linha. E vou muito numa linha de projetar isso nas pessoas. É o seguinte, olha, você tem boa vontade? Se você tiver boa vontade, você pode ser útil. Só que a grande maioria das pessoas querem ter boa vontade para serem vistas. Elas não estão preocupadas na sua utilidade. Né? Elas não estão preocupadas com a sua utilidade. Então, esses detalhes eu costumo observar muito nas pessoas. Isso na vida. As pessoas que mais me ensinaram na vida foram as mais simples. Foram as que não tinham nada para oferecer, a não ser sabedoria. Nada de material, né? É sério. Então, é dessa forma que eu olho as pessoas e olho a vida. Se você pensar assim, você está falando isso agora. Claro que eu estou falando isso agora. Há 20 anos atrás, eu não poderia estar falando dessa forma. Claro, sua estrada se Né? As pessoas têm muita essa mania, né, de olhar para você e dizer, mas eu conheci lá 20 anos atrás, 30 anos atrás. vai ficar na mesma, não vai ter mudança. Tem uma necessidade de pegar a pessoa e devolver para aquele passado que é. você não pertence mais. E quem disse que mudança é ruim, né? É Eu sério. tive uma opinião há 10 anos atrás, eu tô com outra agora. Por que eu tenho que manter aquela? Se eu já tô lá na frente e acho que aquilo ali não tem mais nada a ver. Mas as pessoas querem
te prender. E confronta. Sabe? Então isso é prejudicial pra caramba. Então a boa vontade começa daí. Tem boa vontade, começa daí. Então, se você percebe o outro no processo de mudança, você tem que ter boa vontade com o outro. Pode ter má vontade com o outro, com o crescimento do outro, com o desenvolvimento do outro. Mas ter má vontade de ver o outro como sendo uma pessoa que está disposta a se melhorar. E cada um tem o seu time, né, nesse processo. Claro. Eu vou lhe falar um negócio. Eu hoje não seria quem eu sou se não fosse tudo que eu aprendi, né, com as experiências da vida e do espiritismo, né? Então é um conjunto de fatores. Não é só o espiritismo, a experiência da vida, onde você cai, levanta, quebra a cabeça, faz errado, acerta, porque a gente tem que entender isso. A gente veio da escuridão e tem que ir para a luz. Agora, que bom que as pessoas queiram ir para a luz. Então, tem gente que quer ficar na escuridão, quer que todo mundo fique na escuridão. Não é assim que funciona. Somos o somatório das experiências. Hoje eu sou hoje o que eu sou. Né? O que eu estou aqui apresentando hoje para vocês é o somatório de tudo que eu vivenciei. Tanto das coisas positivas, quanto das coisas também não positivas. Né? O caminho é feito de assertividades, né? O espírito, nós não somos espíritos imortais, eu estou colocando aqui um espírito imortal, porque eu acredito que somos espíritos imortais, né? Então nós não somos espíritos imortais e que vivemos uma linha reta, né? Como as pessoas costumam falar, né? A gente vive uma linha reta, a gente vive uma ascensão, como se fosse, né? Viver cartesiana. Jamais, né? A gente é somatório de experiências. Como é que o espírito aprende o que também é positivo para a sua vida, o que é negativo, se ele não errar, se ele não cair? Se ele não passar por esse processo, que entra naquele processo de conhecer a si mesmo, né? E aí estava falando, eu me lembrei desse processo quando ele fala assim, você provocou ele, né? Quando alguém chega para você e pergunta o que eu posso fazer melhor, eu me lembrei do diálogo de Jesus com o mancebo rico. O cara fala assim, o que eu posso fazer para melhorar? Eu já honro meu pai, minha mãe, né? Chega para Jesus se gamando, né? Faço isso, aconteça. Achando que está todo certinho, né? Aí Jesus, sim, né? Fico imaginando Jesus, né? Diálogo esperando o momento certo. Ele falou assim, então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, pega a tua cruz, sua responsabilidade, né? E me segue. Então veja bem. Já ficou difícil. Porque o móvel, isso é importante a gente entender, porque fala assim, as pessoas costumam falar que é assim, Jesus falava que você tinha que vender tudo aos pobres como se a gente tivesse que vender e viver de mendicância, né? Não. Jesus fala isso para ele porque o móvel da ação dele, o que era o apego dele era o dinheiro. Não era que ele não honrava pai e mãe. Honrar pai e mãe ele já sabia, ele já tinha superado. Não era a dificuldade dele. A dificuldade dele era desapego aos bens materiais. Mas quando Jesus vai à casa de Zaqueu, Jesus pede que Zaqueu distribua toda a riqueza que ele tem para os pobres? Não. Zaqueu diz que se ele prejudicou alguém, ele retribuiria em 4 vezes e ele daria metade da riqueza dele, doaria metade da riqueza dele. E a outra metade, Jesus falou assim, não, Zaqueu, pega a outra metade também? Não, por quê? Porque o bem material não era o móvel da questão de Zaqueu. Eram outras. A gente tem que entender que o meu móvel, que o que me movimenta, né, e o que eu preciso melhorar enquanto ser, é uma coisa, o que Rai é outra, o que você é outra, e que outras pessoas não têm outra. Eu tenho que desenvolver em mim o orgulho, eu tenho que aprender a desenvolver no sentido de melhorar a vaidade, o egoísmo. Não quer dizer que para você seja isso. Então, o meu móvel de ação é um, o móvel de ação de cada um é outro. Eu preciso me conhecer para entender isso. Pois é, mas... Para não chegar na frente dele aqui e dizer assim, olha, eu acho que eu faço. Ele acha, mas será que eu realmente é o que o Rai falou? É aquilo mesmo? Porque de falar, todo mundo fala o que quer. Rapaz, eu passo do pressuposto que eu não acho nada. Exato. Eu não estou achando isso sobre mim. Mas o móvel de ação, que você falou também, ele passa principalmente pelo autoconhecimento. Porque para esse móvel de ação acontecer, ou você
pegar ele e dizer, é aqui que eu vou fazer dessa forma, você precisa saber quem é você precisa conhecer. Claro. E talvez esse seja, fora o amor, talvez o mais importante para a gente querer essa mudança, ou para encontrar essa mudança, para a gente conquistar esse amanhã melhor. Talvez seja o autoconhecimento. E não de apontar, mas Sim. você mesmo, né? Até porque, para me conhecer, vai precisar um processo importante, que passa pelo amor. Eu preciso me amar. Quando Jesus fala, né? Amai o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo como a mim, se eu não me amar? Se eu não me amar, eu não vou amar o próximo. Eu vou além. E amar seus próprios defeitos. Como é que você vai crescer se você não sofrer? Também. Como é que você vai se autoconhecer se você não experimentar dor e sofrimento? Porque muita gente fala assim, não, você pode crescer pelo amor. É difícil, né? Mais Pode, difícil. Pode, mas é mais pode, mas você difícil. pode. Mas assim, qual é a grande tendência? A dor. A dor. Percebe? Essa polaridade aqui de crescer pelo amor é minoria. Com certeza. A nossa realidade é crescer na dor e no sofrimento. É. Mas só que aí você vai para Carl Gustav Jung e ele diz assim, a dor, o sofrimento não cura ninguém. A provoca, né? Mas mostra que você precisa transformar em você Mesmo. mesmo. Então, quando você se vê dentro de uma perspectiva dessa, em contato com sua dor, com seu sofrimento, você desperta a necessidade de se melhorar, de se transformar. Aí vem a busca do autoconhecimento. O móvel da sua ação. Percebe? Eu também percebo, assim, muitas pessoas ansiosas por buscar esse melhoramento interior. E aí gera muita confusão, né? E mais dor ainda. Quando essa ansiedade em busca desse autoconhecimento chega, que não embaralha muito, não. Demais, né? Olha, você falou agora, eu lembro de Francisco. Né? Francisco dizia o seguinte, me corrijam se eu estiver errado. Ele fala assim, Senhor, dai-me coragem para mudar aquilo que eu já posso mudar. Dai-me paciência para aquilo que eu ainda não consigo e discernimento para diferenciar uma coisa da outra. Eu acho que esse processo e essa busca desenfreada vem justamente por a gente não se conhecer. Porque se a gente busca se conhecer minimamente, a gente vai entender que a gente não vai conseguir modificar tudo numa vida. Não consegue. É difícil. Dona Joana dizia que se a gente conseguir modificar uma das nossas questões, a gente já tem um êxito na encarnação. Imagine mudar todas. Então, quando a gente passa por um processo que também é natural, de assim, pô, eu me descobri que eu sou assim, eu preciso melhorar, agora eu quero melhorar tudo. Eu tenho condições de melhorar tudo? Não tenho. Aí eu me frustro, porque eu não consegui mudar tudo. E a doutrina espírita, não a doutrina, mas o movimento, né, feito pelas pessoas, cobra muito isso, né, que a gente tem que ser assim. Nós temos que ser perfeitos. Nós não temos que ser perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Somos perfectivos e temos que buscar a nossa melhoria. Para entender que a gente precisa melhorar cada dia. O que eu melhoro aqui, o que eu consigo melhorar hoje, né? Não consegui dar conta disso. Beleza, tudo bem, amanhã então a gente tenta dar conta. E assim vai, porque se a gente sair partindo uma busca desenfreada de querer melhorar e a gente não consegue, a gente se frustra. E a gente vê muita gente, inclusive relatos de espíritos, falam que os espíritos desencarnam mal, os espíritas desencarnam mal. Por quê? Essa síndrome, né, de buscar ser. Eu sou perfeito, já sou perfeito. Síndrome da perfeição. Da perfeição. E as pessoas também olham assim, o espírita, né? Você diz assim, eu sou espírita, e acha que você é um ser evoluído, né? Coitado. Né? Sabe? Aí quando você, Como diria compadre Oscar, sabe de nada, inocente. quando você convive, O sofrimento. você diz assim, pô, pelo amor de Deus, Esse espírito. pelo amor de Deus. Ô, gente, será que se chocam muito, né? Daí precisa ter esse olhar, né? O espiritismo, ele é bom, saudável, fantástico, ajuda no crescimento do ser humano. Você tem que ter essa perspectiva de uma necessidade de melhora e tem que ter um alcance pessoal. Porque ele tem que escrever uma história. Não faz sentido ele ficar aqui, né, na sua existência momentânea, e não construir nada.
não realizar nada, fazer nada. Né? Então, para que sociedade? Eu volto de novo a um ponto que eu estou aqui falando toda hora, né? Se a gente olhar as coisas do ponto de vista da matéria, a ansiedade tem uma justificativa. Você só tem aí em base, pela ciência, a perspectiva de vida de aproximadamente 82 anos, 85 anos, né? De vida. Então isso faz você acelerar o passo. Porque depois da morte acaba tudo. Sério? Então você tem que fazer isso. Então, se você olhar pelo ponto de vista material, justifica. Se você olhar pelo ponto de vista espiritual, a paciência é justificada. Você tem a eternidade. Então é igual ao Missater, que diz assim, ando devagar porque eu tive pressa. Então, a sua perspectiva de vida muda quando você deixa de olhar a matéria e o homem, entende energia e espírito. Aí, se você olhar nessa perspectiva, amanhã vai ser muito melhor para você. E aí a gente consegue construir uma caminhada mais leve também. Sim. Vinde a mim todos vós que sofreram. Eu acredito que o amanhã pode ser melhor. Sou otimista, acho que de nascença, como diz Então você é inteligente, né? Sou otimista, você é inteligente. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Contribuam mandando sugestão de temas, deixem perguntas, se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações, para ficarem espertos quando teremos o próximo episódio. E foi muito bom estar com vocês, Juliano, você com Rai Barreto. Muito obrigada, até a próxima.